A aprendizagem é uma mudança relativamente duradoura no processamento mental, funcionamento emocional e do comportamento como resultado da experiência, sendo um processo dinâmico e permanente pelo qual os indivíduos acabam adquirindo conhecimentos ou habilidades e acabam modificando seus pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. Ela capacita os indivíduos a se adaptarem a diferentes demandas e circunstâncias e é muito crucial para o cuidado em saúde, tanto para os pacientes quanto para as famílias que buscam melhorar sua saúde e se adaptarem às diferentes condições clínicas. A teoria behaviorista era focada nos procedimentos para aprendizagem, o comportamento era definido através dos estímulos do meio e para mudar o comportamento deve-se mudar o ambiente. A concepção do aprendiz, ele é passivo e responde ao meio, ou seja, estímulo e reforço. A tarefa do educador, ele era ativo, manipula os estímulos para direcionar a aprendizagem. As fontes da motivação era reduzir o impulso, e a transferência da aprendizagem era a prática dos estímulos e as respostas da aprendizagem em novas situações. Teoria cognitiva. Os procedimentos para aprendizagem. A percepção interna e o processo de pensamento promovia a aprendizagem e a mudança. E para mudar o comportamento, deve-se mudar a cognição. O aprendiz, ele era influenciado pelas atribuições e determina o planejamento das experiências. Já o educador é ativo e estrutura as experiências por meio da organização e é uma aprendizagem prazerosa, estimulando a reorganização das cognições. As motivações eram focadas nos objetivos, expectativas e desequilíbrio. E a transferência da aprendizagem era através de atividades físicas e mentais, padrões comuns, entendimento aprender a aprender. Já a teoria social dizia assim, que os procedimentos para aprendizagem eram baseados em modelos, exemplos externos e estímulos vindos das influências internas do aprendiz. Para mudar o comportamento, devia-se mudar os modelos, os reforços, os mecanismos de autorregulação do aprendiz. A concepção do aprendiz era observar os outros e, vamos dizer, copiar seus comportamentos. O educador é ativo e ele modela o comportamento, estimulando o aprendiz, avaliando os materiais e buscando mensagens sociais e também influenciando na autorregulação do aprendiz. As fontes de motivação eram as experiências vividas, a socialização, estabelecer os objetivos e estimular o desempenho do aprendiz. A transferência da aprendizagem era feita através do comportamento dos modelos, parecido com o ambiente. Teoria psicodinâmica. Os procedimentos para aprendizagem são experiências da infância, conflitos emocionais, força do ego. Isso influenciava a aprendizagem e a mudança. Para mudar o comportamento, mude as interpretações e faça com que as motivações inconscientes sejam conscientes. As concepções do aprendiz eram baseadas no estilo de vida, as experiências passadas, conflitos emocionais, isso tudo influenciava no desempenho do que o aprendiz aprendia. A tarefa do educador, ele interpreta o consciente da personalidade e as motivações do aprendiz. Através da escuta, questões elaboradas, ele estimula a consciência, o insight e a força do ego. As fontes de motivação, o princípio do prazer e da realidade, e o desenvolvimento dos mecanismos de defesa. A transferência da aprendizagem tinha um conflito de personalidade, o que podia ser uma barreira quando ligada à aprendizagem. A teoria humanista tinha-se os procedimentos para aprendizagem, sentimentos sobre o self, habilidade em fazer escolhas sensatas e a necessidade afeta a aprendizagem e a mudança. Para mudar o comportamento, deve-se mudar os sentimentos. O aprendiz ele é ativo, ele é lúdico, criativo. Já a tarefa do educador, ele é um facilitador, permite a liberdade e o crescimento. As fontes de motivação é o desejo de crescimento pessoal. E a transferência de aprendizagem, os sentimentos negativos e positivos podiam promover ou impedir a transferência de aprendizagem. A pedagogia surgiu na Grécia. Os pedagogos eram os escravos e a pedagogia é aplicada a crianças. E durante os séculos 17 e 18, houve a revisão dos processos pedagógicos.
Henry Paul Riccite Wallon, ele inovou ao colocar a afetividade como um dos aspectos centrais do desenvolvimento. Ele estudou a criança e ele não coloca a inteligência como o principal componente do desenvolvimento. Para ele, há outros motivos, tanto motores, afetivos e cognitivos. E para ele, a vida psíquica é formada por essas dimensões. O Paulo Freire, ele foi o ganhador de vários prêmios. Ele escreveu Pedagogia do Oprimido e ele utiliza o método de alfabetização dialética, e ele é brasileiro. Lev Vygotsky, ele é um psicólogo. Ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento cognitivo e para ele o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da interação social. E para ele, tudo isso fica guardado no ZDP, que é a área do cérebro em que vamos guardar os nossos conhecimentos. Hogarth Gardner, ele desenvolveu a teoria da inteligência múltipla. Ele questionou a inteligência. Para ele, a inteligência pode ser medida por instrumentos verbais padronizados, como testes de respostas curtas, usando papel e caneta. Daniel Goleman, ele diz que a inteligência emocional é o maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Augusto Curry, ele desenvolveu a teoria da inteligência multifocal. Ele analisa um funcionamento da mente, os fenômenos que a constrói, os pensamentos e emoções, e ele fornece técnicas para a formação de pensadores e competências. Jean Piaget, ele foi um biólogo, psicólogo e epistemológico. Ele foi um grande pensador do século XX. E ele mostrou que as crianças elas não pensam como os adultos. Para ele, a criança ela se desenvolve naturalmente. A andragogia, ela vai ensinar os adultos. E adultos é designado como a pessoa madura que assume seus atos. Malcolm Shepard Knowles, ele foi da década de 1970 e para ele a ciência ou a arte é ensinar os alunos a aprender. Quais são os princípios da andragogia? Necessidade de saber, autoconceito do aprendiz, papel das experiências, prontidão para aprender, orientação e motivação. A taxonomia de Bloom, ela vai ser utilizada para que o aluno ele aprenda novas habilidades e novos conhecimentos através da criação, da avaliação, da análise, da aplicação, da compreensão e do lembrar. Ela vai fazer com que os alunos, em suas tarefas escolares, aprenda muito mais e que ele adquira mais conhecimento. Existem vários tipos de inovações tecnológicas. Por exemplo, nós temos as ferramentas de comunicação, que são o quê? As redes sociais. Elas vão estimular o diálogo e elas vão agregar muito na experiência educacional, porque há uma troca muito melhor de informações entre os professores, alunos e os pais. Também nós temos as ferramentas de trabalho, que elas vão ajudar muito na organização de tarefas, arquivos pedagógicos e pessoais. Nós temos também as ferramentas de gestão. Ela vai economizar tempo e administrar a organização das tarefas dentro e fora de casa.
Para o professor, ele é um grande aliado na organização de planos de aula, nas lições de casa e na correção de provas. O planejamento de ensino, ele auxilia no processo de ensinar e ele deve conter objetivos, conhecimentos específicos, recursos de ensino, avaliações para verificar se o aluno aprendeu e se o professor está passando conhecimento de forma que os alunos aprendam e absorvam. Esses métodos são ensinados por professores, pedagogos ou educadores, através de atividades ou outras maneiras. Cada método que o professor escolhe procura facilitar a passagem do conhecimento e são muito importantes para a organização e controle do professor. Quando o professor vai escolher o método, ele deve levar em conta as diferentes realidades econômicas, políticas e culturais da região que vai lecionar. E na construção do planejamento, é necessário direcionamento a respeito da organização e administração escolar, grade curricular, calendário de atividades, períodos de avaliações e sistemas de notas, atividades extra-classe ou em conjunto com outras matérias, metas e etc. O método é sempre focado no desempenho dos alunos, e se a escola for pública ou particular, o planejamento acaba sendo diferente. Os métodos variam entre muitos, podendo ser expositivos, conversação didática, trabalhos em grupos, atividades especiais e entre muitos outros. O enfermeiro tem a obrigação de assistir, gerenciar, ensinar, pesquisar e educar. O enfermeiro na educação, de acordo com a Lei 7.489/86, que fala sobre a regulamentação da enfermagem e suas outras providências, no artigo 11 cita que a educação em saúde visa a melhoria de saúde da população. O cuidado da enfermagem se origina do conhecimento da própria profissão e das ciências humanas, sociais e aplicadas. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o método Paulo Freire. Ele é dividido em etapas e as etapas são investigação, tematização e problematização. Esse método do Paulo Freire, ele vai fazer com que o aluno e o professor vão buscar palavras e temas que façam parte do cotidiano da vida do aluno. E depois dessa consciência, o professor ele vai desafiar o aluno a ter uma visão mais ampla sobre esse assunto. Arco de Mágeres. Ele é dividido em 5 partes: observação da realidade, pontos-chaves, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. Esses fatores, eles foram descritos e eles devem ser começados com uma reflexão do motivo e de qual é o problema em que acontece e também em qual contexto ele está inserido. Também é necessário que se defina o que é mais importante na situação toda. E depois dessa análise, a gente deve se atentar a quais implicações esse contexto ele vai implicar na vida do indivíduo. As hipóteses, elas devem ser levantadas e conter as soluções para o problema e também aplicá-los à realidade, finalizando com o problema solucionado. Os objetivos educacionais e o processo de ensino-aprendizagem na verdade, a formação dos alunos, como ele vai ser capacitado e de como a escola vai ajudar no seu processo de desenvolvimento. Os recursos audiovisuais vão facilitar muito no processo de ensino-aprendizagem, porque por meio das músicas, dos filmes, de fotos, teatro, séries, recitais, os alunos eles aprendem mais. E é dividido em cognição, habilidade, que é o psicomotor, e a atitude, que é o afetivo do aluno.
As estratégias de avaliação, na verdade, é uma estratégia que vai permitir que nós compreendêssemos se o aluno ele entendeu realmente a proposta do trabalho, se ele formou hipóteses e depois que ele entregou, se ele aprendeu com os erros que ele acabou cometendo. E essa avaliação, ela não pode deixar de fazer parte do processo de ensino, porque ela favorece aprendizagens e abre uma possibilidade de problematizar, gerar o conflito e promover outros significados. E ele também acaba analisando o seu trabalho em si. As estratégias de aprendizagem são métodos usados para que os alunos eles adquiram conhecimento. Nós temos 4 tipos: o cognitivo, o metacognitivo, a administração e as interações virtuais, como os jogos e brincadeiras. Os métodos de ensinagem consistem na forma de ensinar e desenvolver certas estratégias, podendo ser didáticas ou procedimentos metodológicos. O objetivo é fazer o aluno fixar o conteúdo desenvolvido pelo professor. Dependendo da técnica que o professor escolher, ele deve levar em conta a individualidade de cada aluno, porque alguns apresentam mais dificuldade do que outros. Algumas das estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, aula expositiva, mapa conceitual, estudo dirigido, estudo de caso, seminário e dramatização, cabendo ao professor determinar qual que ele acha melhor para aplicar em suas aulas.